Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo vamos continuar o nosso curso de modelagem de dados. Vamos falar hoje sobre entidades. No vídeo passado eu expliquei o que é o modelo entidade-relacionamento e disse para vocês que ele é composto de 3 elementos principais, tá? Que são as entidades, os atributos e os relacionamentos. Nesse vídeo a gente vai falar brevemente sobre o que são as entidades. Bom, o que é uma entidade então dentro do modelo entidade-relacionamento? Entidade é alguma coisa ou qualquer coisa que tenha importância para o usuário ou para a organização e que necessite ser representado dentro do banco de dados. Então, basicamente, um item que eu preciso representar no banco de dados. Isso a gente vai chamar de entidade. Nem tudo é entidade, obviamente, e a gente vai ver posteriormente alguns exemplos de entidades. Tá? As entidades elas representam temas, tópicos ou ainda conceitos de negócio. Tá? A entidade ela pode ser física ou ela pode ser abstrata, tá? Mas ela vai sempre decair dentro de um desses 3 itens, um tema, um tópico ou ainda um conceito de negócios. A gente vai chamar cada objeto, né, cada ocorrência de uma entidade de instância de entidade. Eu já vou voltar nesse assunto já já. Como eu citei, a entidade ela pode ter existência física ou ainda abstrata. Aqui eu tenho alguns exemplos de entidades que são muito empregados em modelagem de dados. Empregados, livros, vendas, produtos. São exemplos de entidades. Tá? Então, os empregados de uma empresa, trata-se de um conceito importante que a gente geralmente representa no banco de dados. Livros, uma biblioteca, por exemplo, uma livraria, ela vai representar livros no banco de dados. Esse é um conceito de negócios, um tema, um tópico. As vendas, um comércio qualquer representa suas vendas no banco de dados e também representa os produtos que foram vendidos. Legal? Então a entidade ela pode ser física, como por exemplo os empregados, os livros ou os produtos. São itens que existem no mundo físico que você pode tocar. E as vendas, por exemplo, a gente pode citar como exemplo de entidade abstrata ou lógica, tá? Baseada na existência das outras entidades. E as entidades elas recebem nomes. Tá? Você viu que nos exemplos do slide anterior eu chamei de empregados, livros, vendas, etc. Aquelas são as ideias, né? O que a gente vai representar no banco de dados. Mas na hora de você representar as entidades dentro, por exemplo, de um diagrama, a gente tem que seguir algumas regrinhas, algumas ideias de nomes, né? Para que você possa criar nomes que façam sentido e que possam depois, com facilidade, ser utilizados na construção do banco. Tá? Então, o nome tem que ser algo que representa de forma clara e objetiva a função da entidade. E a gente sempre utiliza substantivos. Aí a gente pode ter, por exemplo, entidade produto, cliente, venda, estoque, catálogo, entre outras. E veja que aqui os nomes estão no singular. Tá? É uma boa prática a gente criar os nomes das entidades no singular, mesmo que a entidade em si, no geral, ela represente várias ocorrências de um elemento. Por exemplo, uma entidade produto, na verdade, ela vai representar vários produtos, né? Vários produtos existentes no estoque da empresa, por exemplo. Mas o nome da entidade a gente coloca no singular. Tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar algumas regras de nomeação das entidades. Antes disso, onde eu coloco esses nomes? Quando a gente vai representar uma entidade utilizando um diagrama, a gente coloca os nomes das entidades dentro de retângulos. Então, um retângulo com o nome escrito dentro. Bem simples, bem fácil, né? bem tranquilo de trabalhar. Isso é uma entidade. Então aqui eu tenho algumas entidades sendo representadas de forma gráfica. Entidade cliente, produto, item de venda, automóvel, fornecedor e outras tantas. Então a gente sempre vai representar assim, utilizando um retângulo. As cores, tanto faz, não tem regra para as cores. Você escolhe a cor que for mais adequada, desde que você não transforme o seu diagrama num carnaval. Tá? Tem que ser algo que seja bastante legível. Mas o importante é o nome da entidade dentro do retângulo, certo? Aos pouquinhos a gente vai construindo diagramas de entidade e relacionamento utilizando esses elementos e você vai ver onde eles vão se encaixando. Tá? E com relação a esse nome que vai aqui dentro, tem algumas regrinhas importantes para a gente seguir. Tá? Algumas regrinhas de nomeação para as entidades. Os nomes devem começar com uma letra, é legal. São regras gerais, na verdade, que tem a ver mais com boas práticas. Tá?
Não necessariamente é obrigatório seguir tudo que está aqui, mas é importante que você siga um padrão, um modelo, para que o seu banco de dados não fique disperso e difícil depois, por exemplo, de atualizar ou mesmo de fazer um troubleshooting, descobrir um problema no banco de dados. Então é legal você ter tudo padronizado, que sempre vai acabar facilitando para você. Então o nome começa com uma letra, a palavrinha no singular, porque a entidade representa uma ideia geral, tá? Não deve ter espaço ou caracteres especiais, isso é importante, mas porque lá na frente você vai transformar essa entidade numa tabela no banco de dados e vai ter que codificar isso usando, por exemplo, SQL. Então é interessante evitar os espaços e caracteres especiais em alguns casos, tá? A não ser que seja imprescindível utilizar. Alguns bancos de dados inclusive aceitam alguns caracteres especiais, como por exemplo o cifrão, o sustenido, que é o jogo da velha, o underline. O underline eu costumo usar bastante, tá? Então são permitidos em alguns bancos de dados, mas alguns sistemas de gerenciamento de bancos de dados não aceitam caracteres especiais, por isso é importante pensar nisso na hora que estiver modelando, tá? É muito comum a gente modelar um banco sem saber de antemão qual vai ser o sistema de gerenciamento de bancos de dados que vai ser utilizado. E às vezes a gente sabe qual vai ser, tá? Quando você sabe qual é o banco que vai ser usado, é mais fácil você já de início seguir as regras específicas para aquele banco. Tá? Mas se você não souber, siga essas regras aqui. Dentro de uma tabela, os nomes das colunas devem ser únicos. Tá? O que é tabela? Tabela é uma entidade, basicamente. A gente vai ver mais para frente em um outro vídeo a relação entre entidade, a palavra relação em si e tabela, né? O que um tem a ver com o outro. Mas, no geral, a entidade ela vai dar origem a uma tabela lá na frente. E essas tabelas elas possuem colunas que representam os atributos, as características ou as qualidades dos dados que estão sendo armazenados. E as entidades, os nomes de entidades também devem ser únicos, assim como os nomes das colunas dentro de uma tabela, os nomes das entidades devem ser únicos dentro do esquema. Esquema é a estrutura do banco de dados como um todo, tá? Tudo que é representado dentro do banco de dados, a gente vai chamar isso de esquema. E então a gente não pode ter entidades com nomes repetidos, tá? Um outro conceito importante, para a gente finalizar aqui, esse é o primeiro contato com entidades, é o conceito de instância de entidade. Tá? Você viu que entidade é algo genérico. Cliente. Qual cliente? Qualquer cliente. Automóvel. Qual automóvel? Qualquer automóvel, tá? Que seja representado no banco de dados. Mas quando a gente fala de um item, né, de uma ocorrência específica dentro de uma entidade, a gente está falando de uma instância de entidade. E a ideia da instância de entidade, inclusive, é interessante para ajudar você a determinar se determinado item é uma entidade, né, ou se ele é um relacionamento ou atributo, que são os outros componentes do modelo entidade e relacionamento. Então, a entidade em si é uma descrição da estrutura, né, do formato das ocorrências, é como se fosse uma receita ou uma planta. Né? Então, vamos pensar na entidade produto. Né? É uma descrição da estrutura daquela ocorrência específica. Né? Diz respeito a todo elemento que tem características de ser um produto, por isso o nome produto. Mas os produtos são diferentes entre si. Então, cada produto vai ser uma instância de entidade, uma ocorrência específica daquela entidade. Aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho um exemplo de uma entidade que eu chamei de carro. Tá? Entidade carro. A gente pode inclusive chamar isso de classe de entidade, tá? Se a gente pegar uma abordagem mais orientada a objetos. Mas vamos chamar por enquanto só de entidade. Então, entidade carro. O que representa a entidade carro? Um carro qualquer. Tá? Mas um carro qualquer, o que ele possui? Como é que a gente pode descrever esse carro? Ele pode ser descrito por meio do nome do seu fabricante, seu modelo, sua cor, a placa, o ano, tá? Os acessórios, tá? E inúmeros outros tipos de descrição, que a gente vai chamar de atributos, estudados nos próximos vídeos. Então o carro é a entidade em si. Agora, se eu pensar um carro específico de dentro de todos os carros possíveis, eu vou ter uma instância de entidade. Aqui eu tenho duas instâncias para mostrar de exemplo. Uma instância é, por exemplo, essa primeira aqui, no qual o fabricante é a Ford, o modelo é um Fiesta, cor azul, e a placa AXJ4010. Essa é uma instância da entidade. A outra instância
Citroën C3, vermelho, BUZ 3667. Totalmente diferente, certo? Porém, ambos são carros. Portanto, ambos são exemplos, são ocorrências de uma entidade chamada carro. Tá? Acho que isso deixa um pouco mais fácil de entender o que é a entidade em si e o que são as ocorrências da entidade. Porque é muito comum o aluno se confundir na hora de determinar o que é uma entidade e o que não é uma entidade. Então, uma entidade é isso aqui. É todo elemento para o qual eu posso ter instâncias. Legal? Ocorrências específicas com valores de qualidades diferenciadas. Veja que a cor em si, ou o modelo, por exemplo, eles não são entidades aqui. Eles são qualidades de uma entidade carro. Eles não existem por si só. Tá? Já o carro ele existe por si só, trazendo toda essa informação aqui. Então a gente vai chamar isso de instância de entidade. Beleza? Então é isso. Nesse vídeo aqui eu introduzi rapidamente o conceito de entidade, tá? Que a gente vai utilizar bastante na hora de construir os nossos diagramas. Depois de fazer a modelagem de dados em geral. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouco mais ainda sobre entidades, eu vou falar sobre tipos de entidades, porque as entidades elas podem ser classificadas em vários tipos distintos, é interessante conhecer alguns desses tipos. Também vou falar do conceito de relação, qual a diferença entre uma entidade e uma relação. A princípio parecem ser a mesma coisa, na verdade uma é derivada da outra, mas tem algumas diferenças. E depois, como é que a gente chega nas tabelas a partir das entidades. E também vou falar sobre os atributos e os relacionamentos. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamentos e também para visitar o nosso website, que é o www.bostontreinamentos.com.br. Obrigado e até a próxima.